Boa noite a todos. Queremos dar boas-vindas à igreja, parte da igreja que está aqui presente nessa noite. Que essa noite possa ser uma noite, como sempre é, na presença do Senhor, edificante, transformadora, e que todos nós possamos sair daqui edificados. Hoje inicia esse intensivo na vida da igreja, pós os apóstolos, e eu creio que é um assunto muito importante para todos nós que temos essa caminhada, colocamos as nossas vidas nas mãos do nosso Senhor e começamos essa caminhada. E como membros da igreja, nós precisamos conhecer e saber o que a igreja é, o que a igreja significa, o que a igreja representa para nós como filhos do Senhor, como membros da igreja de Cristo. Então que esses dias possam ser dias edificantes, como eu falei, que nós possamos sair daqui a cada noite cheios de expectativas, porque todo conhecimento ele traz expectativas e curiosidade para aprender mais e mais. Então, irmãos, sejam todos bem-vindos, que Deus fortaleça-os e os abençoe, e aqueles que não puderam ainda chegar hoje, que possam também estar conosco amanhã, e que nós possamos aproveitar muito bem esses dias que é bênção de Deus, porque não é todo dia, não é todo mês que nós conseguimos promover algo assim. Existem reuniões normais, costumeiras, mas hoje nós teremos nosso irmão Alex Soares. Pode vir aqui, Alex, por favor. O Alex é um jovem que tem se dedicado, mas novo tempo pode chamar de jovem, né? Pode. 58, então, mas pode. A criança. Então, assim, nós nos sentimos honrados, Alex, com sua presença. O Alex ele tem uma história muito linda que me comove e mexe comigo, porque nós passamos alguns anos em Guarulhos e a igreja teve algumas dificuldades. E o Alex, chamado por Deus, providencialmente ele foi lá, abençoou a igreja com seu amor, com a sua dedicação, com o seu conhecimento. E hoje nós temos uma igreja constituída como um presbitério e diaconato, para a honra e glória do Senhor. E o Alex é uma ferramenta que Deus tem utilizado, não só em Guarulhos, mas em outras congregações. Portanto, ele tem realmente o conhecimento e o desejo de fazer isso em todos os lugares que o Senhor chamar. Então, que Deus te abençoe, Alex, e a audiência com você. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu trago um abraço da minha esposa Solange e dos meus filhos que ainda moram comigo, Nicolas e Eric. Eles gostariam de estar aqui. Eu não estou falando por falar, não, gostariam mesmo, mas infelizmente a vida e as obrigações não permitiram, né? Mas é um prazer para mim muito grande poder compartilhar e estar aqui com os irmãos, tá bom? Tá me ouvindo lá no fundo bem? Tranquilo? Muito bem. Dá para ver também aí? Eu sei que para alguns que usam óculos como eu, talvez não seja, mas a gente vai lendo ali juntos, tá? Vamos trabalhando juntos aqui. O que nós vamos tratar nesses dias não é para qualquer um, não. São para poucos. E talvez você pense que isso seja uma arrogância minha. E não tem nada a ver comigo isso. E quem disse isso foi Jesus, relacionado à igreja, né? Ele disse que muitos são o quê? Começa com chá, termina com doce, tem má no meio. Chamados. E poucos escolhidos. Não é? Então, para poucos. Jesus nunca escondeu isso. A pregação do Evangelho, ela é para todos. Destes todos,
muitos são chamados, e destes que são chamados, Jesus disse que são poucos os que ficam. Então, o que nós vamos falar não é para muitas pessoas, não, são para poucos. Eu espero que nós estejamos nesse grupo seleto dos escolhidos, sinceramente. Não é nenhuma arrogância pensar assim, porque foi isso que o nosso Senhor nos disse. Agora, eu entendo que antes de nós falarmos sobre... Presta seu chinelo um pouquinho aqui, antes de tirar a atenção de todo mundo. Vou tirar agora. Seu chinelo. Pronto, aí ninguém vai ficar olhando ela se mexendo. Depois você lava, ela vai bater com a sola, então não tem problema. Isso acontece em qualquer lugar, tá? Aqui não é privilégio de ninguém. Então, antes de nós falarmos sobre a igreja após os apóstolos, é fundamental nós entendermos o conceito, ou falarmos, não é? Ali, refletirmos sobre a identidade da própria igreja, porque sem saber essa base, o que vem depois perde todo o sentido. E você e eu, como esses poucos entre os chamados, mais do que nunca precisamos ter absoluta, plena, total certeza de nossa identidade, como discípulos, como filhos, como membros da igreja de Cristo. Não membros da igreja de Cristo, instituição, CNPJ. Estou dizendo membro da igreja que Jesus Cristo fundou. Quem é você? Por que você é membro da igreja de Cristo e não de qualquer uma igreja aí? Por quê? Será que foi você que escolheu? Hoje no Brasil, de troncos religiosos, são cerca de 9 mil. Se você agregar as subdivisões, que hoje são chamadas de ministérios, e o mundo religioso, alguns estimam até 30 mil igrejas. E por que você está aqui? E por que você é membro da igreja? Então, se você não tiver essas convicções, você vai ser muito facilmente seduzido por várias outras situações de qualquer uma igreja. E você precisa ter, então, pelo menos o conhecimento fundamental de por que você é membro da igreja que pertence a Jesus Cristo. Estamos juntos? Tudo bem? Nós vamos seguir por mais ou menos quase 1 hora. E aí quem quiser ir ao banheiro tomar água e tal, fique à vontade. Depois nós teremos um intervalo, uns 10 minutos, talvez 8 para descontar a volta. E aí a gente segue até o finalzinho ali, às 21, ok? Então, você sabe a diferença entre a igreja bíblica, a igreja que estava na mente de Jesus Cristo, uma denominação e uma seita? Talvez você não tenha pensado nisso. Nós somos uma denominação no meio de tantas denominações. Existe outra igreja? Porque quando nós nos referimos em relação a igrejas, eu não estou falando a igreja de Cristo como congregações tendo igrejas irmãs, porque a palavra igreja ela pode ser no Novo Testamento entendida de 3 formas: a igreja, você indivíduo, a igreja como uma congregação e a igreja como um local onde esses irmãos se reúnem. Não é um prédio, um local. Nos 3 sentidos há essa citação no Novo Testamento. Agora, nunca no Novo Testamento vai usar igrejas para se referir a uma outra igreja que não fundada por Jesus. Então, quando um de nós dizemos, aquela outra denominação, aquela outra igreja, se referindo a um conjunto
de doutrinas diferente que constitui a identidade daquela, entre aspas, igreja, você está cometendo um equívoco espiritual, porque não existe duas igrejas. Só existe uma igreja na mente de Jesus Cristo. Então, a igreja, ela é comparada como o corpo de quem? De Cristo. E Cristo é a cabeça. Veja, o singular, a singular. Se você pensar em... Essa figura tinha num curso antigo da igreja, né, o que a igreja bíblica, e tinha uma figura de um desenho de um corpo humano, mas era só a caricatura, uma cabeça redonda, um pescocinho, braço e as pernas, né? Aquele rabisquinho. Um corpo, uma cabeça, 2 braços, o tronco, 2 membros internos e inferiores às pernas. É um corpo. Uma aberração seria pensar numa igreja como um corpo, mas tendo 2 ou mais cabeças. E você sabe que em algumas igrejas, além de Jesus, existe o seu líder mundial como a cabeça também. Então seria um corpo com 2 cabeças. Isso não é bíblico. Existem igrejas que dizem, não, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Mas aquela outra denominação é outro corpo, outro corpo, outro corpo, outra igreja. Aí você tem uma outra aberração, que é uma cabeça com vários corpos. Isso também não é a figura bíblica. A figura bíblica é um só corpo, um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Tudo isso num corpo. Então a igreja é a igreja, no conceito de sã doutrina. Isso parece arrogância? Não. Não tem nenhuma arrogância com isso. E não há nenhuma condenação nisso. Porque o nosso foco não é a igreja. A igreja não é a causa. A igreja é a consequência. Qual é a causa? Quem é a causa? Começa com Cristo, termina com Tô. Cristo é a causa. A igreja é a consequência, é o resultado. A igreja é o corpo dele, de Cristo. Não uma inversão. Está comigo? Entendeu? Muito bem. Agora, você sabe a diferença? Isso aqui, ó, vai ficar gravado e eu vou disponibilizar tudo que eu vou mostrar nesses dias aqui para vocês, os slides, tá? Eu até prefiro que, se você gosta de anotar e consegue anotar e prestar atenção, beleza. Se você não consegue, presta atenção, porque você vai ter tudo depois, você pode anotar, rabiscar, copiar, sem problema. O mais importante é ter a sua atenção aqui, tá bom? Então, extremamente importante você saber o que nós vamos conceituar aqui agora. Então vamos lá. O primeiro é o conceito de igreja bíblica. E quando eu falo em igreja bíblica, eu falo do reino dos céus, planejado por Deus, na eternidade, no céu, desde antes da fundação do mundo, e estabelecido na terra pelo seu Filho Jesus Cristo. Ele, Jesus, veio trazer o reino dos céus para a terra. Em Mateus capítulo 28, lá 18 a 20, 19, Jesus disse: toda a autoridade, depois que ele morreu e ressuscitou, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então ele veio estabelecer o reino. Ele pregava, e João Batista também pregava, dizendo, João Batista dizia: arrependei-vos porque está próximo. Próximo temporalmente e próximo de perto também, porque o rei Jesus estava ali perto. 2 aplicações para próximo aí. E ele dizia: arrependei-vos, né? Porque está próximo. Era o arauto preparando o caminho para o Senhor, como diz lá em Mateus capítulo 3 e 4. Então, Marcos. Então, quando Jesus, ele vem, morre, ressuscita, ele funda, ele estabelece a rocha que ele vai começar a construir, que é a igreja. E ele disse que ele estabeleceria, né, ele construiria sobre esta rocha, em Mateus 16, a minha igreja. Ele disse: edificarei
Ele usa o futuro. Porque antes dele morrer, a igreja não estava na terra. Era só nos céus o reino. E a igreja é o reino dos céus onde? Onde? Na terra. Perfeitamente. Então faz parte do reino anjos, arcanjos, querubins, serafins, Deus, Jesus, os nossos irmãos que já partiram e estão lá no Hades esperando a volta de Cristo, fazem parte, nós que estamos aqui ainda na terra aguardando a volta. Tudo isso é o reino, e a igreja é essa parte do reino aqui na terra, não é deste mundo. Obrigado, eu tenho água ali, mas eu agradeço. Não é deste mundo. Ele disse isso para Pôncio Pilatos, né? Que o reino dele não era da terra. E ele disse também que o reino está dentro de nós. Então, quando você lê Mateus capítulo 6, Sermão do Monte ainda, e ele diz lá: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Muita gente ali entende reino como se fosse rei, Jesus, ou entende reino como se fosse a igreja. A igreja. E na verdade o entendimento daquele texto é: quem é o reino? O que é o reino? Bom, reino é um território geográfico onde um rei reina. Concorda? Um território geográfico, um reino físico, que tem um rei. O reino dos céus não é desse mundo, e ele está dentro de nós. Quem é o rei do reino espiritual? Jesus. Ele é o que seu? Rei. Quem é o reino? Nós. Você. Parabéns, acertou. Se eu tivesse um bombom aqui eu ia jogar para você. Então, nós somos o reino. Então, quando Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, então, Jesus está dizendo para mim e para você que a primeira coisa, a prioridade na sua vida é que você precisa se manter reino, não é no reino, é se manter sendo reino. O que isso significa? Que está na sua mão se manter reino, ou seja, que Jesus reine sobre você. Porque para você ser reino, precisa ter um rei. Quem é o rei do reino espiritual? Jesus. Qual é a primeira coisa que Jesus disse que deve ser mais importante antes de qualquer coisa na sua vida, reino? Se manter reino. Se manter deixando Jesus ser o seu rei. Faz sentido? Total, né? Essa é a primeira prioridade na sua vida. Mais importante do que qualquer outra coisa. Comer, beber, tomar banho. Mais importante do que tudo, Jesus disse, é você se manter reino. Manter ele reinando. Forte isso, né? Muito forte. Algumas pessoas pensam que é a igreja, a terceira pessoa, instituição. Eu preciso ir mais aos cultos, eu preciso... Isso é consequência. A causa é, se Jesus é seu rei, o resto vem. Você vai conhecer o reino. Você vai ser o reino porque tem um rei. Agora, quando você faz a sua vontade, você tira Jesus de lá e coloca você. Então, essa é a prioridade nossa. Então, conceito da igreja bíblica tem a ver com a nossa identidade. Isso é sobre a nossa identidade. Então, vamos lá. Vamos estabelecer o conceito de igreja bíblica. Só que é o seguinte, vocês precisam responder quando eu perguntar, tá bom? Se responder errado, não tem problema. Você pode ser sem vergonha aqui, que não vai ter erro nenhum, tá certo? Estamos em família aqui. Quem é o fundador da igreja bíblica? Jesus. Exatamente. A igreja pode ser de Deus, mas quem veio aqui para fazer a parte foi o Filho, né? Então, quem fundou a igreja? Jesus. Tem base bíblica para isso? Pode alguém citar um versículo? Mateus 16. O que diz? Pronto.
Isso mesmo, diz para Pedro e para os discípulos lá, né? Sobre esta pedra, essa afirmação que eu sou o Cristo, edificarei a minha igreja. Ninguém ousou dizer isso. E a primeira vez que é usada a palavra igreja, uma palavra grega, para se referir ao povo de Deus. Então, no Novo Testamento, o povo de Deus recebe outro nome, não é mais Israel, mudou o nome. Cristão, igreja de Cristo. A minha igreja, a igreja dele. Então, você sabe agora quem fundou o reino. Quem foi que fundou então? Jesus. Parabéns. Está acertando bem o teste aí. Segunda pergunta. Em que cidade a igreja começou no mundo? Jerusalém. Pode falar com certeza. As profecias do Velho Testamento dizem isso. E as do Novo Testamento também, que começaria em Jerusalém, Galiléia, Samaria, até os confins da terra. De Sião sairia a lei. Então, você sabe quem fundou a igreja? Jesus. Você sabe a cidade, o lugar onde ela começou? Jerusalém. Certinho. Agora, em que ano na história do tempo, na linha cronológica, a igreja começou? 31 a 32, 33, isso mesmo. 33, por quê? Porque o imperador romano mudou a contagem do tempo no calendário romano para a data do nascimento de Cristo. Há um erro ali de 4 anos, mas vamos lá. Então, ano zero, nós estamos em 2024 do nascimento de Cristo. Desconta 33, vai ficar 1961. Acho que é isso. Então, eu sei a data que a igreja começou. Ano 33 da nossa era. Não é? Está ali. Qual é a regra a ser seguida? Qual é a regra que rege o reino? Quais são as leis que regem esse reino, a igreja? Oi? A doutrina dos apóstolos. Muito bem, pode ter outro nome também. A doutrina dos apóstolos, que na verdade é de Cristo. A sã doutrina de Cristo. Podemos falar o Novo Testamento, naquilo que o Novo Testamento trata como sã doutrina, porque no Novo Testamento tem muitos ensinos de Jesus que diz respeito ao Velho Testamento, porque ele ensinou muita coisa quando estava vivo nos Evangelhos, que era referente às práticas da lei. Ele corrigiu muitas práticas da lei que eles viviam de forma errada. E no Novo Testamento nós vamos ter Jesus ensinando as práticas corretas do Velho Testamento, da lei, e nós temos ele legislando sobre a nova aliança, que só vai valer depois que ele morrer, e é por isso que a gente chama de testamento, Novo Testamento, porque só vai ter vigor, baseado em Hebreus, como lei depois da morte do testador. Mas ele fez isso em vida, grande parte disso, não é? Depois que ele ressuscitou, ele também fez isso uns 40 dias com os apóstolos, estudo intensivo, falando sobre o reino. Lá em Atos 1 diz isso, né? Então, qual é a regra a ser seguida? O Novo Testamento, eu coloquei aqui de forma geral, por quê? Porque no Novo Testamento você vai encontrar a sã doutrina, mas também vai encontrar vários conceitos que não são sã doutrina, que nós temos liberdade de escolha, e os conceitos que regem isso, como por exemplo, Paulo dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E nós vamos relativar várias coisas, dependendo da cultura, né, do país, do gosto pessoal de uma pessoa. Tem irmãs que gostam de vestir só vestido, não tem problema. O que não pode é impor para as outras que quem não vestir vestido vai para o inferno, né? E assim, os homens podem usar terno e gravata, não tem problema, mas se impor para os outros dizendo que isso aí é uma sã doutrina, aí é um problema. Então nós temos várias preferências que não tem a ver com a sã doutrina, mas temos liberdade em Cristo para ser diferente na igreja, né? A igreja no primeiro século, durante os primeiros 15 anos, ela era estritamente formada por judeus. Era uma igreja com costumes judaicos, ainda eram zelosos da lei.
Depois que Cornélio foi o primeiro não-judeu batizado, a igreja começa a se tornar mista, gentílica e judaica. Isso deu muito problema, porque os costumes dos gentios são diferentes dos costumes do judeu. E várias vezes Paulo teve que resolver questões que não tinha nada a ver com sã doutrina, tinha a ver com costumes, e havia liberdade para isso. E dentre o povo gentil ainda tinha várias cidades e estados e países que também tinham costumes diferentes. E a sã doutrina, ela é inegociável. São mandamentos de Cristo. Então você precisa conhecer, saber ler o Novo Testamento para entender se um texto é sã doutrina ou não. Você tem que ver os tempos verbais, você tem que ler o contexto, você tem que ver se aquilo é de caráter geral, não é? Tem que aprender a ler esses textos. Tem muito irmão que pisa na bola e vai defender questão que é pessoal como se fosse sã doutrina. É sã doutrina horário do culto? De manhã, de tarde ou de noite? Não, a gente que convenciona. Se as cadeiras vão ficar em círculo, a gente vai ficar em pé, a gente vai ficar sentado que nem vocês estão, olhando para a nuca do outro, só me vendo e eu vendo vocês. Isso aqui é tudo convenção humana, não tem nada a ver com sã doutrina. Mas se mudar, tem irmão que vai achar que é. E vai brigar. Porque ele está enxergando o costume e elevando isso a um costume, a uma sã doutrina. Então, o Novo Testamento é a regra. Concorda? Tudo bem? Se alguém discorda, se manifeste. Se todos concordam, permaneçam como estão. Muito bem. Então, identidade nossa, simples. 4 pontos. Quem é o fundador de Jesus? Onde ela começou, Jerusalém? Data, ano 33. Regra a ser seguida no Novo Testamento. Ponto, é isso aí. Agora vamos ver aqui embaixo. Então, eu quero acrescentar uma ideia aqui, um conceito. Então, nós cremos como igreja que qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época, pode ser igreja. O que ela precisa? Basta seguir a Jesus e obedecer ao Evangelho. Ponto. Quando uma pessoa hoje se torna um discípulo num vilarejo do interior do Ceará, e ele começa a se reunir com o grupo no dia 28 de outubro de 2024, você pode dizer que historicamente ali começou uma congregação, que são pessoas se congregando, mas você não pode dizer que começou uma igreja, porque a igreja começou no ano 33. Qualquer pessoa que quiser fazer parte dessa igreja, ela vai obedecer o Evangelho e vai ver como é que se entra. Nós vamos ver isso aqui na sequência. E aí ela entra na igreja que já foi fundada, que já existe e está lá. Não tem nenhum outro dono, nenhum outro nome, nenhum outro livro aceito a não ser o Novo Testamento, e Jesus é a pessoa. Então, esta é a igreja que está aguardando o dia da volta de Cristo, passando pelos séculos. O Novo Testamento se especializou, pela inspiração do Espírito Santo, em revelar para nós apenas o primeiro século de história, que na verdade foram 67 anos, desde que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, até o apóstolo João morrer, entre o ano 98 e 99, vai dar 67 anos de história, até o final do primeiro século. Então, nós temos o registro de várias congregações iniciadas em vários lugares do mundo, e a história disso, para nos servir de base e de modelo de como a igreja deveria passar por todos os períodos para chegar até você hoje. Isso é contrário ao nosso pensamento influenciado pelo mundo religioso, tá? É totalmente contrário. Então, os fundamentos da igreja que está na mente de Cristo, da igreja universal de Jesus Cristo, nesse sentido, é esse aqui. Você consegue ver que há a razoabilidade aqui, a coerência aqui nisso? Consegue enxergar isso? Que nós cremos que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, pode ser a igreja, pode entrar no reino, ser o reino, e basta o quê? Seguir e obedecer Jesus e o seu Evangelho. Ponto.
Quem são os cristãos aqui em Fortaleza? Eu conheço alguns, mas eu não sei quem são todos, porque eu não conheço todos os habitantes de Fortaleza. Não tem nada a ver com o mundo denominacional que eu estou falando. Isso tem a ver com esse conceito, olha o foco: Jesus e obedecer o evangelho dele. Isso é a igreja. Pode ser, porque há histórias de várias pessoas missionários que foram evangelizar em alguns lugares do mundo e encontraram grupos de cristãos que já era a igreja lá antes deles irem. Por quê? Porque eles seguiam esse conceito. E você só sabe disso conversando com a pessoa sobre o evangelho. Então nós aqui, ou em qualquer lugar do Brasil onde tem a igreja de Cristo em evidência, nós não temos controle disso. Os apóstolos até tentaram. Mandaram um aqui, mandaram outro ali, mas aí o controle, logo Deus mandou todo mundo embora e falou, vão para casa, e aí se espalhou sem controle humano. Entendeu? Sem controle humano. Ok. Agora, qual é o conceito de denominação? Então vamos agora aprender o que é uma denominação. Essa palavra denominar significa dar o nome a, tem a ver com identidade. Porque o seu nome, ou o nome de qualquer coisa, e o ser humano, ele é fissurado em saber o nome das coisas. A pessoa tem uma doença que ninguém sabe o que é. Está lá 10 anos pesquisando. Aí o médico fala, isso aqui é isso aqui. Aí a pessoa fala, tá, que bom. Já resolveu 50% do problema, só saber o nome. Né? As pessoas botam o nome em cachoeira, rio, tudo tem nome. E o nome, ele identifica, ele traz o conceito de identidade. Então, denominação é através do nome você ter uma identidade, é isso. Ok? Só que esse termo, ele não aparece no Novo Testamento, porque ele não é usado nesse sentido de ter diversas igrejas e que pelo nome você sabe a doutrina. Nunca foi usado no Novo Testamento. Isso é uma criação humana, para justificar, para colocar no balaio tudo que foi igreja. Então, denominação. Vamos lá. Eu não estou aqui condenando ninguém, eu estou explicando o conceito do que é, tá? Você vai ver se tem coerência ou não. Então, quem fundou a IURD? Então, eu não estou falando contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Cada um vai responder para Deus, eu e você também. O que eu estou falando aqui é um conceito histórico para explicar o que é uma denominação, e eu peguei como exemplo uma brasileira, a Igreja Universal do Reino de Deus. Você pode pesquisar isso no Google. Não foi eu que inventei isso, nem criei. Só estou mostrando. Então, vamos lá. Quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus? Não foi Jesus. Olha que interessante. O nome não é Jesus. O nome é de um homem. Edir Macedo. Tem algumas que o nome do fundador é o nome da igreja. Luterana, de Lutero. Menonita, de Beno. E assim vai. Não é? Então, foi ali o Edir Macedo. Em que cidade iniciou a Igreja Universal do Reino de Deus? Rio de Janeiro. Não. São Paulo. Também não. Não, Rio de Janeiro estado. Cidade não, a cidade é Belfor Roxo, Baixada Fluminense. Então, lá em Belfor Roxo, no estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Em que ano a Igreja Universal começou? 79. Não, 77. Então, julho de 1977. Foi registrada ali no início de 80, mas julho de 77. E qual é a regra a ser seguida pelo Universal? A Bíblia, e aí a Bíblia toda, tá? Velha Aliança e Nova Aliança, numa mistura. As denominações, elas no geral, como regra, adotam também o Velho Testamento. No Novo Testamento, por isso que é novo, o Velho Testamento como aliança foi sancionada e teve o seu cumprimento em Jesus Cristo. E aí começa o Novo Testamento, a nova aliança. A Igreja de Cristo, ela é regida pela nova aliança. O Velho Testamento é tão inspirado quanto o Novo Testamento, mas o Velho Testamento não serve mais de regra de conduta para nós. E Paulo vai dizer que se você usa um mandamento da lei e errar nele, você erra em toda a lei, e se pegar um, tem que pegar todos. Então nós não nos regemos pela antiga aliança. Nós não temos mais o templo, porque se você e eu fôssemos compatibilizar a velha aliança,
Aqui seria uma sinagoga e nós teríamos que adorar a Deus só em Jerusalém, no templo. Nem existe mais templo. Na nova aliança, o templo mudou de endereço. O Espírito habita onde agora? Quem é o templo? A morada. Está vendo? Não tem mais templo de pedra. É a gente. Não tem mais sacerdócio levítico. Nós somos os sacerdotes. Pedro vai dizer. Ministramos direto. Podemos chegar direto no trono de Deus, falar com Ele abertamente, porque Jesus rasgou o véu. Mudou tudo. Entendido? Perfeito. Isso é muito importante, hein? Porque no mundo evangélico, no mundo religioso cristão, o Velho Testamento, ele tem a validade do Novo Testamento e é uma mistureba incrível. Jesus vai falar várias situações sobre isso. Ele vai dizer, por exemplo, você não pode misturar remendo de pano novo em tecido velho. Você não pode colocar vinho novo em odres velhos. E ali é referente exatamente à questão das duas alianças. Não? Você não pode compatibilizar. Não tem compatibilidade. Nós não sacrificamos mais animais, não temos o rito judaico de adoração, não temos mais sacerdócio, não temos mais uma série, aqueles procedimentos todos. Pouca coisa da antiga aliança continuou na nova. Pouca coisa. Quando continuou, vai estar no Novo Testamento lá. Ok? Então, Belfor Roxo em julho. E qual é a regra então? É a Bíblia, sentido geral, mais acrescido pelo regimento interno, credo ou doutrina daquela igreja propriamente dita. E esses não aceitam escritos além da Bíblia, é que há uma convenção velada para uma denominação, que é diferente de uma seita. As denominações, elas não aceitam literatura inspirada depois das 5 cartas escritas por João, que fecham o Novo Testamento. Entendeu aqui? Vou repetir. As denominações, nesse caso, assim como nós, cremos que o Novo Testamento é inspirado por Deus e nós não aceitamos mais nenhum outro livro escrito por qualquer outra pessoa como inspirado depois que João morreu e deixou escrito esses livros. Uma denominação vai confessar isso. Ela só crê nos textos revelados no Novo Testamento. Mas qual é o problema? O problema velado é que toda denominação ela tem um conjunto de regras ou doutrina que o membro tem que obedecer. Vou dar um exemplo. Alguns exemplos. A Assembleia de Deus mais tradicional, que vigorou muito no século passado, principalmente, hoje ainda existe nos interiores, mas esse conceito já mudou muito. Mas lá no passado, qualquer membro da Assembleia de Deus que fosse pego com televisão ou com rádio em casa, ele era suspenso. Se ele reincidisse, ele podia ser expulso da igreja. Suspenso era ficar sem a ceia. Poderia ofertar, mas a ceia não podia tomar e ficaria suspenso. Se uma mulher fosse pega cortando o cabelo ou se depilando ou usando qualquer tipo de bijuteria, maquiagem ou de calça, também seria repreendida. Se insistisse nisso, seria expulsa. Isso a Assembleia de Deus brasileira. Essa indumentária de roupa é de algumas Assembleias de Deus no mundo, aqui no Brasil. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos, as mulheres podem usar bijuteria, podem cortar cabelo, podem usar calça, eles não têm esse problema lá, desde sempre. Jim Swaggart é um pregador da Assembleia de Deus. Quando ele veio ao Brasil em 1982, ele trouxe um coral muito grande. Ele foi lá no estado do Maracanã para fazer uma série de pregações. E as Assembleias Gerais aqui da Assembleia de Deus, a CPAD, não a CPAD, a CGAD, disse para ele o seguinte: olha, não é o nosso costume aqui no Brasil que as mulheres cortem o cabelo, usem maquiagem ou usem bijuterias. Então nós pedimos que as irmãs do coral respeitem a nossa costume e elas usem peruca, tirem a maquiagem, não usem bijuterias e nem usem calça. E aí ele atendeu a isso. Mas essa regra de conduta é das Assembleias de Deus do Brasil. Hoje já mudou muito. A Assembleia de Deus se passou por umas renovações. A maioria hoje já não tem mais problema. Tem até programa da Assembleia de Deus na TV e no rádio.
Mas eu conheço pessoas que foram expulsas da Assembleia de Deus porque compraram televisão. Minha sogra, por exemplo, foi isso. Então, a denominação ela não vai aceitar escritos além da Bíblia, mas ela acrescenta doutrina própria. Então, quando uma pessoa que é denominacional, alguém pergunta, de que igreja você é? Ela diz assim, eu sou da Igreja Batista. Primeiro, você tem que fazer uma segunda pergunta, qual Igreja Batista? Porque existe muitas subdivisões na Igreja Batista. Convenção Batista do Sul, Primeira Igreja Batista Renovada, Igreja Batista Livre, Batista Brasileira, Batista Pentecostal, Batista do Sétimo Dia, e aí vai. Nos anos 80 para cá, isso mudou tanto, que hoje em dia, essas igrejas se chamam ministério. Que ministério você é? Influenciados pela Assembleia de Deus, que criou os ministérios Belém, Madureira, Perus, e aí vai. Então, mas ministério é uma área de serviço dentro de uma igreja, não é uma igreja. Mas a divisão está tão grande que igreja virou ministério, de ministério. Ok? Então, quando alguém diz, eu sou da Igreja Batista tradicional, ou da Primeira Igreja Batista, Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, o que ela está querendo dizer para você? Que ela não é metodista, que ela não é católica, que ela não é presbiteriana, que ela é da Igreja Batista, porque ela crê e fez sua confissão de fé com base na doutrina, no entendimento da Igreja Batista. Então, o membro de uma denominação, ele professa fé ao credo daquela denominação. E a maioria deles nem sabe qual é esse credo. Nem entende. Só vai ao culto aí. Só os mais aí que se aprofundam vão saber quais são as regras que fazem com que aquela igreja tenha aquele nome. Entendeu por que denominação? Entendeu aqui? Mas olha só. Denominação. O fundador não é Jesus. Você identifica. É um nome diferente. A cidade que começou não é Jerusalém. É uma outra cidade. Antes da Universal, não existia Universal no mundo. Essa igreja é nova demais. Ela começou a existir no planeta Terra em 1977. A Igreja de Cristo é muito mais antiga. É do ano 33. Então, como igreja, essa é uma segunda. Do ponto de vista histórico, entendeu? Então, e qual é a regra? Acrescenta aquilo que Jesus proibiu acrescentar, doutrina humana. Jesus conversando com os judeus, ele disse, acho que foi Mateus 13 e Marcos 5, se eu não me engano, se alguém lembrar isso, quando ele fala da tradição dos anciãos. Ele diz assim, os caras chegam para ele, né, e dizem assim, por que vocês, discípulos do mestre aí, de Jesus, comem sem lavar as mãos, não guardando a tradição dos anciãos? Isso era pecado. Porque os judeus acreditavam que Deus tinha deixado a lei, os salmos e os profetas, mas muita coisa também ele tinha dito aos ouvidos dos antigos. Isso é chamado de tradição oral. E essa tradição oral, ela foi posta num tomo chamado Talmud. E o Talmud é a tradição oral registrada sobre aquilo que Deus cochichou no ouvido dos antigos. E essa tradição, ela é acrescida de comentários. São 9 volumes hoje, chamado Mishnah. Mishnah é o comentário do Talmud, que é o comentário da tradição oral e um pouco da lei que foi deixado aos antigos. Então, quando Jesus chegou, nesse texto, Jesus disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram. Então, se você tivesse a oportunidade de perguntar para Jesus, Jesus, como era a adoração a Deus na sua época, quando o senhor esteve aqui no seu ministério? Que ele responderia? No geral? Que eles adoravam em vão. Porque falava com o lábio, meu coração estava longe. Por que o coração estava longe? Aí, esses caras vão criticar Jesus e os apóstolos, dizendo que eles comiam
sem lavar as mãos, porque o Talmud dizia que tinha que lavar as mãos quando você saía, e não era questão de higiene, é porque se você tocou em algo contaminado, você se purificava espiritualmente para você não ser contaminado com aquilo. Isso não está na lei, isso é tradição oral, ok? E aí Jesus diz o seguinte, eles falam assim para Jesus: então por que ele não respeita a tradição dos anciãos? Aí Jesus diz: e por que vocês invalidam o mandamento de Deus com a vossa tradição? Quando Jesus chegou, o povo recebeu ele? O sumo sacerdote, os sacerdotes o reconheceram? Como é que João começa o evangelho dele? Ele veio para os seus? Quem foi o maior perseguidor de Jesus Cristo? Que defendeu a morte dele lá com Pilatos, que fez um julgamento fraudulento lá na casa dele? O sumo sacerdote, o segundo homem, deveria ser, né, com a chegada de Jesus, o segundo homem mais importante de Deus na terra, sem Jesus o primeiro. O sumo sacerdote foi o que mais pleiteou contra Jesus e a morte dele. Você pensa que a autoridade religiosa é alguma coisa? Não é. Obediência quero, não sacrifício. Então, cuidado com os sistemas religiosos. O povo de Deus estava contaminado com tanta tradição que nem sequer conseguiu ver os sinais sobre o Filho de Deus. E o perseguiu até levá-lo à morte. Olha só, que coisa. Agora, e uma seita? Conceito de seita agora. Uma seita parece com uma denominação, mas tem algumas diferenças. Olha só. Quem fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Então vamos lá. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou afirmando só. Quem está dizendo isso é o mundo teológico, denominacional, religioso. Por que Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, Espiritismo, Mormonismo são considerados seitas no mundo religioso evangélico? Por quê? Então vamos lá ver, vamos entender isso. Primeiro, quem fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ellen White. Agora, a Igreja do Advento existia antes dela. Um cara chamado William Miller, lá no Kentucky, nos Estados Unidos, oriundo da Igreja Metodista e Batista, mas mais metodista, fundou lá a Igreja do Advento, com algumas regras, deu uma data, Cristo não voltou naquela data, e Ellen, tem muito detalhe nisso, eu estou só picando aqui na história. Ellen então assume aquilo, antes o Guilherme White era noivo dela, ela tinha 20 anos na época, e ele tinha profetizado a volta de Cristo também, só que Jesus não voltou. Aí ela teve uma revelação, e aí, com base nessa revelação, começa a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ela teve um sonho, que o quarto mandamento brilhava mais do que os outros, e era para restaurar a guarda do sábado. Isso 1846 anos depois da igreja ter começado, alguém descobriu que estava todo mundo errado antes, né? Tem que voltar a guardar o sábado. Então, foi Ellen White. Teve um outro cofundador lá, mas ela é a principal, lembrada. Em que cidade iniciou a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Em Battle Creek, o Riacho da Batalha. Creek é um riacho. Na cidade de Michigan, nos Estados Unidos, no estado lá, que cidade. Em que ano? Está em urge ali, mas eu cometi um erro de impressão. Eu tinha a impressão que eu tinha colocado certo, mas não foi. Foi errado. Então, é a igreja ali do Adventismo. Outubro de 1844, oficialmente em maio de 1863. Mas então não é Iurge ali, tá? Ali é a Adventista do Sétimo Dia. Então, em outubro de 1884 começa. Depois ela se regulariza oficialmente em 1863. E qual é a regra a ser seguida? É aqui que está a diferença. O resto é igual a uma denominação. Um fundador que não é Jesus, um lugar que não é Jerusalém, um começo de data que não é 33,
Mas uma seita, ela tem essa peculiaridade, ó. Toda seita é assim, é por isso que é seita. Toda. Ela crê na Bíblia, mas os escritos, no caso do Adventista de Ellen White, né? Ali também foi, tá errado, aqui constam, né? Depois eu arrumo, como inspirados, tanto quanto a Bíblia. Depois eu arrumo aquilo ali, tá? Que eu errei. Na verdade foi minha secretária que errou. Foi. Nesse século aí, todas essas seitas, Um monte. você citou, nasceu nesse século. Um monte. Eu estou pegando uma seita só para dar o exemplo. Vai ficar mais claro, mas teve várias. Houve algo especial nesse século aí que fez... Sim, nós vamos viajar no tempo aqui, hoje é só a base. Amanhã nós vamos viajar pelo pós-apóstolos, a reforma, pré-reforma, reforma, até os nossos dias. Mas aqui eu estou dando um conceito para a gente entender. Então, toda a seita, ela tem os escritos e a palavra do seu fundador como inspiradas, tanto quanto a Bíblia. Com isso, as seitas vão afirmar que só o Novo Testamento não basta. Para uma seita é necessário escritos ou a fala do fundador dessa seita, ou de um grupo, como é o caso da Testemunha de Jeová. A Testemunha de Jeová começou com um cara chamado Charles Taze Russell, teve uma passagem pelo Adventismo, ele ficou decepcionado com o ensinamento adventista, montou um grupo, estudantes da Bíblia, e começou lá a estudar a Bíblia, e a partir daí, tudo que esse grupo interpretava passou a ser como se fosse sã doutrina. Até hoje tem a revista Sentinela, que hoje mudou, está lá no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, né? Tudo que não presta vem dos Estados Unidos. O que presta também, tem coisa boa, mas também é um celeiro de muita coisa ruim, do ponto de vista religioso. Então, eles mandam para o mundo inteiro, e o que está escrito lá é considerado inspirado, sagrado, a ser seguido, não é? Então, a seita, ela vai dizer o seguinte: a Bíblia está incompleta, a Bíblia é imperfeita, ou a Bíblia é perfeita, mas precisa de uma revelação posterior. E quem é o revelador? Quem Deus usou como oráculo? O fundador da seita. Ele vai se autoproclamar, ou seus súditos vão proclamar que o que ele fala, os livros de Ellen White, são inspirados. No caso do Adventista do Sétimo Dia, quando há um batismo, essas pessoas que são batizadas precisam proclamar a crença que Ellen White é um espírito de profecia. Alguns não concordaram com isso, aí teve outros grupos, a Igreja Adventista da Promessa, por exemplo, uma divisão. Mas quando William Miller lá teve esse problema de das pessoas não virem, vários grupos formaram igrejas adventistas de vários grupos. O que mais prosperou foi a do Sétimo Dia. Já foi considerado o 9º movimento religioso maior do mundo. Outras seitas aqui, o mormonismo, o espiritismo, o kardecismo, o testemunho de Jeová. Entendeu aqui o conceito? Então vamos lá. A igreja que estava na mente de Cristo é a igreja bíblica. Quem fundou? Que anos? Que cidade? E ela é regida pelo quê? O Novo Testamento, Palavra de Cristo, sã doutrina, tudo bem, entendeu? Uma seita, alguém que não é Jesus, num lugar que não é Jerusalém, no ano que não é 33, e uma regra própria, uma doutrina própria, que por isso precisa de um nome para se identificar os membros com aquela doutrina, ok? Uma seita, mesma coisa, uma pessoa que não é Jesus, um lugar que não é Jerusalém, um ano que não é 33, um conjunto de regras que aí diverge, né? Precisa ter um escrito, ou a palavra do seu fundador é tão inspirada quanto a Bíblia. E a Bíblia, os mormons dizem que ela é incompleta. E vão ler alguns livros que mostram que as citações, por exemplo, Paulo disse que ele escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia e pediu para a igreja de Colossos ler a carta de Laodiceia. Cadê a carta de Laodiceia? Não tem. Bom, mas o que nós temos, segundo o apóstolo João, que escreve o evangelho dele por último, né? Lá, ele diz que tudo que foi escrito é o suficiente para que todos nós possamos crer que tudo que está escrito ali é de fato a verdade.
Completou. E se descobrirem recentemente aí numa descoberta arqueológica que a carta de Laodiceia apareceu, se for confirmado que é de Laodiceia, é porque o Espírito Santo, por ordem de Deus, preferiu deixar aquela carta oculta até os nossos dias, mas ela não foi escrita agora, ela só foi descoberta agora, foi escrita lá. Isso pode acontecer, eu não sei. Está entendendo aqui o ponto? Não muda em nada a inspiração, nada. Entendeu essa base aqui? Mais 10 minutinhos a gente já para, tá? Então, agora aqui vai ser difícil pra caramba para ler. Quem está lá atrás, né? Então vou ter que ler. Aqui eu vou chegar mais perto também. Então, mas como vocês vão ter, então tá bom. Então, a igreja aqui. Então nós vamos falar sobre, vou introduzir aqui para a segunda parte, né? Alguns fundamentos sobre a identidade da igreja. Jesus afirma que ele é o edificador da igreja. Em seu ministério, ele disse que edificaria essa igreja, Mateus 16, 18. Então, ela foi planejada antes, na eternidade, tá? Com o Pai, e ele veio para estabelecer na terra e em seguida edificar a igreja. Enquanto ele estava vivo, ele estava preparando, ele disse: edificarei. Quando ele morre e ressuscita, funda, lança o alicerce, e aí ela começa a ser edificada. Jesus não falou nada sobre presbitério, diaconato, culto, nada disso. Nos evangelhos não. Mas ele ensinou os apóstolos, e os apóstolos, a partir do livro de Atos, vão completar a obra, porque Jesus confiou a eles, como o irmão disse aqui, a doutrina dos apóstolos. Jesus edifica a igreja dele por meio da sua palavra, que está registrada para nós no Novo Testamento. E você vai ver o desenvolver desta igreja, estabelecendo os guias, o culto, o tipo de adoração, como seria a oferta. Como que seria? Só tem uma fonte. Uma única fonte. É o Novo Testamento. Não existe outra. Fundamentada na sã doutrina de Jesus Cristo e colocada em prática pelos apóstolos e autores inspirados que registraram isso para nós. Então a igreja foi edificada no primeiro século. Durante esses 67 anos ali de história registrada. Então, a história dessa edificação está registrada no Novo Testamento a partir do livro de Atos, que relata, o livro de Atos, os seus primeiros 30 anos de existência. E depois segue com algumas cartas até o final do primeiro século, com as 5 cartas de João, o Evangelho, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse. O apóstolo João é o último apóstolo vivo, e quando ele morre, nenhum cristão aceita qualquer outro escrito como sendo inspirado, porque quem podia carimbar, eu estou brincando aqui, mas quem podia carimbar dizendo autêntico, morreu. Então, não se aceita mais. Vários escritos, chamados pseudoepígrafos, foram livros que alguém escreveu e assinou. Pedro já tinha morrido, mas o Evangelho de Pedro, por exemplo, não foi Pedro que escreveu. Alguém escreveu e assinou, pseudo, falso epígrafo escrito, escreveu lá, Pedro. O Evangelho de Tiago e tantos outros que apareceram entre o final do primeiro século e o segundo século, mas que a igreja não aceitou. Nem a igreja católica aceita. A igreja católica, ela tem uma Bíblia diferente da Bíblia chamada evangélica, porque há 7 livros a mais no Velho Testamento. Tobias, 1º e 2º Macabeus, e alguns outros livros. Então, não são aceitos pelos judeus, porque eles mesmos consideram só livro de história e não inspirados, mas a igreja católica decidiu, num dos seus concílios, acrescentar. Mas ela não acrescentou nada ao Novo Testamento, isso é bom. Então eu estudo com católicos na Bíblia católica. É bom, não tem problema. Então,
cerca de 67 anos de história, iniciando em Jerusalém, até os confins da terra. A história de todos os séculos foi resumida no Novo Testamento. Isso foi há 991 anos atrás. Entendeu o que eu estou falando aqui? Deus permitiu que toda a história da igreja, em todo o tempo, fosse resumido num modelo histórico de 67 anos no primeiro século. Está entendendo? Então, o apóstolo Paulo começou a congregação em Corinto 25 anos depois do Pentecostes. E o que ele pregou em Corinto? Exatamente a mesma coisa que foi pregada em Jerusalém. E o que ele pregou na Galácia? Exatamente a mesma coisa que ele pregou em Jerusalém. Então, onde quer que a igreja fosse, lugar, em que época ela fosse ensinada, o Evangelho, data, se voltava ao original, palavra de Cristo, que foi registrada para nós, e é isso o fundamento que vara os séculos. Qualquer outra coisa diferente dessa base está por conta e risco. Entendeu aqui o fundamento? Eu estou encerrando com esse slide aqui e a gente para o intervalo. Então, olha só. Portanto, o fundamento da igreja é quem? Cristo. Cristo. E o seu Evangelho. Mesmo Paulo tendo estabelecido a igreja em Corinto, como eu acabei de dizer aqui, 25 anos depois do Pentecoste, olha o que ele vai dizer em 1 Coríntios 12, 12 a 13. Ele disse: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. E ele está falando isso não é para membros de uma congregação. Ele está dizendo que as igrejas são os membros de um corpo, que é Cristo. Então, lá em Corinto, assim como em Jerusalém, assim como Paulo lá em Damasco, assim como qualquer discípulo de Cristo que foi batizado em qualquer época, em qualquer lugar, segundo o Evangelho de Cristo, foi batizado num só corpo. Porque há um só Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Essa é a base. Esquece o resto. Ninguém está condenando denominação, dizendo que vai para o inferno. Não é esse o ponto. Tira. Cristo e o seu Evangelho. E eu. Salvação é individual. Ninguém na igreja vai bater nas costas de Cristo falando: deixa eu entrar, que era membro lá do centro. É você e ele. A gente vive como uma família, mas na hora lá é você e ele, eu e ele. Não vai ser pastor, igreja, doutrina, é você e ele. O seu compromisso com ele. E todos nós, em qualquer época, em qualquer lugar, fomos batizados como? Aí você tem que voltar ao original para ver. Entendeu isso aqui? Esse conceito? Muito bem, nós vamos ter uma parada agora. Só para perguntar, vai rolar só um café e uma água ou tem mais alguma coisa? Então vamos orar já, né? Vamos lá, vamos orar então. Soberano Deus, amado Pai, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo até aqui. Eu sei que alguns estão mais cansados que outros, mas é importante, Pai Eterno, esse aprendizado. Esteja com a gente. Abençoe esse alimento, amor que preparou, que ganhou. Que possamos nos refazer aqui. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Ainda dentro de alguns fundamentos, provavelmente hoje nós vamos ficar nessa base aqui, para a gente estar bem calçado, para amanhã levantar voo na história, né? E aí nós vamos amanhã falar sobre o início das divisões, já ali no primeiro século,
segundo século, terceiro, e vai indo. O cisma, o movimento, a igreja união com o Estado, depois a pré-reforma, a reforma, e aí vai, né? Só que, na verdade, toda essa história que nós vamos ver é algo que eu não... É quase que uma cultura inútil, sabe? É mais história. Porque o nosso tempo e o nosso foco deve ser sempre a verdade, né? Mas nós vamos estudar essas coisas todas para você ver o balai de gato que isso aí se tornou, né? O grande conflito disso tudo aí. Então vamos lá. Mais alguns fundamentos aqui. Portanto, o fundamento da igreja é Cristo e seu Evangelho. Então, mesmo Paulo tendo estabelecido a igreja lá em Coríntio, né? 25 anos depois, ele afirmou, eu acho que eu já passei isso, né? Já, sim. Então, vamos aqui, agora, ganhamos o slide. Então, dentro de alguns fundamentos, agora escute bem, porque nós vamos elencar aqui os nossos pilares. Opa! Tudo bem. Você é herói, cara. Tá Eu tudo bem. a espinha aqui e fez... Então, nós vamos fincar os fundamentos bíblicos neotestamentários que são as nossas bases em cima da rocha, que é Jesus, ok? E aí você vai pensando aí, se você concorda. Eu quero ver se no final a gente deixa uns 10 minutos para um bate-bola aí. Então vamos lá. Esse fundamento aqui, ó, a igreja segue um padrão original. O padrão original. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar aqui um carpinteiro que está trabalhando na construção de um telhado e ele vai cortar as vigas. Então ele faz um padrão. Corta uma viga padrão. E aí o que ele faz? Ele usa esse padrão, faz a primeira. Aí ele deixa esse padrão e pega aquela primeira e faz a segunda. Deixa aquela primeira, pega a segunda e faz a terceira, e assim ele vai fazendo várias vigas. Quando ele chegar lá na última, aquela última vai estar bem fora do padrão. Por quê? Porque ele não usou a original para todas. Cada vez que você replica, você pode cometer alguns erros. E se você usar aquela que você replicou como base para a próxima, vai criando uma sucessão de erros. É como uma cópia que vai... Por exemplo, você não é você, do ponto de vista biológico. As suas células já morreram e se refizeram um monte de vezes. É por isso que a gente vai ficando velho. Por quê? Porque até as células, quando vão se copiando, vão dando no que dá, né? Aí, você sabe o que eu estou falando. Vai caindo tudo, vai ficando feio, aparece ruga, e aí vai. Essa aí é a culpa da célula, cópia da cópia. Então, na igreja, nós não... Escute bem. Na igreja, nós não replicamos ou consultamos sobre a igreja, por exemplo, do século VII. Então, na igreja hoje, se alguém for começar uma congregação hoje, a igreja hoje, ela não replica, ela não vai buscar o seu fundamento, por exemplo, no século VII, quando houve a mudança no padrão de adoração musical. O primeiro registro do canto na igreja com instrumento vem no catolicismo no século VII, quando um papa, depois eu pesquiso mando a fonte aqui junto, recebeu de presente de um rei um órgão de sopro e usou como introdução numa missa. Não foi nem na missa. Esse é o primeiro registro que se tem. Então, nós não remontamos a 1311 depois de Cristo, quando a forma do batismo se tornou por aspersão.
e depois por efusão, que é derramar água na cabeça. E a aspersão é salpicar água. Nós não remontamos, não replicamos a partir de uma cópia defeituosa de 1311. Nós dispensamos o século XV para replicar os conceitos da Reforma, por exemplo, que aconteceu no século XV e XVI. Não nos interessa o que aconteceu na cidade de Boston, quando explodiu o movimento lá do discipulado. Nem o que aconteceu nos anos 70 na Flórida, que foi o desenvolvimento embrionário daquela metodologia, que hoje é chamado de Igreja de Cristo Internacional. Nós também não recorremos a qualquer outro relato histórico, porque o nosso padrão é Cristo e o que consta nos textos inspirados pelo Espírito Santo no Novo Testamento durante o primeiro século. Esse é o nosso padrão. Está entendendo aqui? Nós não replicamos a partir de uma cópia. Nós temos, por providência divina, o padrão. Cristo e sua palavra. Ponto. É isso que nos interessa. Mais nada. As mesmas condições para ser um membro. Então, quais são os fundamentos? Olha lá, primeiro fundamento aqui. Segundo, né, depois daquele que a gente deu lá atrás. Primeiro, desse slide aqui. A igreja segue o padrão original. Qual é o padrão original? Cristo e o Evangelho, o Novo Testamento. Esse é o padrão original. Qualquer um de nós, em qualquer época, se quisermos ser a igreja, tem um padrão à disposição. Nós não replicamos nenhuma cópia ou nenhum movimento antes disso ou depois disso. Temos lá o texto inspirado. Outro fundamento: nós temos as mesmas condições para ser um membro por causa do padrão. Então, como foi ensinado há 1991 anos atrás, primeiro, crer que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, se arrepender dos seus pecados. Terceiro, confessá-lo diante dos homens. Quarto, ser imerso em nome dele para a remissão dos pecados e nascer de novo, nascer no reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto, em nome de Jesus Cristo. Então, nós não replicamos o padrão da efusão ou da aspersão. Isso foi acrescentado e mudado depois. Nós vamos à fonte. E na fonte, nós temos hoje as mesmas condições de quando Jesus ordenou, de como está no livro de Atos. Ok? Alguns fundamentos, então, sobre a identidade agora, né? Também aí da igreja, começando. Nós temos as mesmas expressões de adoração hoje. A maneira como nós adoramos, os nossos cânticos e orações, é a mesma que estão registradas nos textos inspirados. Da mesma forma como Jesus e os apóstolos registraram, da mesma forma como se deve entrar no reino, também no Novo Testamento. Nós não dizemos que o Novo Testamento é inspirado pelo Espírito Santo? Não é a palavra de Cristo? Não é a única fonte que nós temos? Então, se alguém quer entrar no reino, onde ele tem que buscar as informações para isso? Não é na igreja. É no Novo Testamento, na palavra de Cristo, referente ao que Jesus e os apóstolos ensinaram como se faz isso. E hoje, a igreja hoje, de Cristo, ela é a mesma nesse sentido, porque ela reproduz a fonte, o padrão. A ceia do Senhor é celebrada hoje da mesma maneira. Os mesmos elementos, o pão e o fruto da videira, o pão sem fermento e o fruto da videira. Quando eu cheguei na congregação, em algumas, mas também onde eu trabalho hoje, havia um conceito de que poderia se comer qualquer tipo de pão na ceia. Pãozinho, de padaria. Pão por pão, qualquer pão. Suco por suco, prefiro de graviola.
Por que não toma suco de graviola? Ah, porque na Bíblia está escrito que é o fruto da videira. Mas não está escrito também que é pão sem fermento? Qual que é a simbologia disso? Milenar, pureza. Isso era tão grave que se alguém tivesse fermento dentro de casa ou comesse qualquer coisa levedada durante os 7 dias da Páscoa, essa pessoa podia ser morta ou era excluída de Israel. Tinha que tirar tudo fermentado de casa. Só o vinho, o mosto que podia. Comer nada fermentado. Pão sem fermento, que significa pureza do corpo de Cristo, sem pecado. Ah, mas isso é simbólico, né? Olha, se você conhecer Deus, você vai saber que Deus é muito simbólico, né? O batismo, por exemplo. Por que a gente não faz uma oração e Deus cabum, elimina o pecado? Por que está escrito lá a maneira? Então, quem é inteligente obedece. Ok? Então, a ceia do Senhor, os mesmos elementos e os mesmos princípios. Lá, Mateus 26, 26 a 28. Quando Jesus estabeleceu a ceia. 1 Coríntios 11, quando Paulo disse, porque eu recebi do Senhor. Está vendo? 25 anos depois do Pentecoste, Paulo está repetindo o quê? Lá em Corinto. Que não é Jerusalém, é outra congregação. Que não é do povo judeu, é mista. Que é outra data. A mesma coisa, porque eu recebi do Senhor o que vos integrei. E hoje? A mesma coisa. Mesma. O mesmo dia de culto para a celebração da ceia. Atos 20, versículo 7, no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 1 e 2. Pois no primeiro dia da semana, referente à oferta. Nós ofertamos da mesma maneira. No mesmo dia. 1 Coríntios 16, 1 e 2, né? Ponto de parte lá no primeiro dia da semana, como ele ordenou nas igrejas. Os mesmos princípios. 2 Coríntios 9, versículo 7, quando ele vai dizer para ofertar. Como que é para ofertar? Alegria. Isso. Isso. Nem por obrigação. Por isso nós não somos dizimistas. Aliás, esse é um dos motivos que nós não somos dizimistas. Por quê? Porque o dízimo é uma oferta alçada, superior. O que significa isso na Antiga Aliança? Algumas ofertas eram superiores, eram dadas primeiro e eram obrigatórias. Obrigatórias. A oferta do dízimo não tem nada a ver com dinheiro, absolutamente nada. A oferta que envolve dinheiro no Velho Testamento existem 16 tipos de oferta. Por exemplo, dízimos, está no plural por quê? Porque tem vários tipos de dízimo. Tem o dízimo da eira, do lagar, dos animais, do fruto da terra, das sementes, das árvores frutíferas. Esse era dado em média uma vez por ano, quando tinha a colheita. Havia o dízimo dos dízimos, que só levita podia dar. De tudo que eles recebiam, 10% do melhor era dado para os sacerdotes e queimado ao Senhor. Há vários tipos de dízimos, todos de produtos agropecuários. Dinheiro, no Velho Testamento, pecúnia, era oferta voluntária. Era outro tipo de oferta. Holocausto, vários tipos de animais que podiam ser mortos para vários tipos de oferta. Ofertas votivas, ofertas de manjares. Cada um desse tipo tinha vários tipos de oferta. Cada um. É que nem assim, cachorro tem um monte de raça. Holocausto tem um monte de tipos. Dízimo tem outros tipos. E aí vai. Só que dízimos não tem nada a ver com dinheiro. Não é oferta de dinheiro. Não é. Das 43 passagens que há no Velho Testamento sobre o dízimo, nenhuma delas vai falar que dízimo é dinheiro. Só uma em Deuteronômio, salvo engano, 22 ou 24, ou é 14, que vai dizer o seguinte: quando o lugar que o Senhor teu Deus te mostrar para adorar for muito longe de ti, e você tiver o dízimo e não puder levá-lo, por exemplo, pessoa que cria galinha, deu lá 1000 ovos, 10% de 1000 é 100. 100 eu vou separar para dar para os levitas. Só que onde o levita mora, o tempo fica muito longe. Se eu levar até lá, vai chocar, vai queimar, vai apodrecer. Então a pessoa tinha autorização para vender, pegar o dinheiro na mão, levar e quando chegasse lá comprar outras coisas que ele quisesse. Única exceção. Mas não tem nada a ver com dinheiro. Isso é uma invenção, interpretação humana. No Novo Testamento, a oferta que continua é chamada de coleta.
dinheiro, e tem as regras. E nós hoje seguimos essas regras que estão no Novo Testamento. Alegria, prosperidade, generosidade, não por obrigação, não por tristeza. Os mesmos princípios, né? Hoje, a igreja de Cristo, ela tem os mesmos nomes. Bom, se o Novo Testamento é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus usou alguns termos, alguns nomes, para se referir à igreja, é lógico que é coerente usar os termos bíblicos para também se referir à igreja ainda hoje, e não criar nomes que não são parte do texto inspirado e que, pelo contrário, indicam um desvio. Por exemplo, igreja luterana está replicando a doutrina de quem? Pois é, Calvino foi um grande influenciador da pré e da reforma. Não tem a igreja de Calvino, mas tem a doutrina dele impregnada em muitas igrejas que vão dizer: nós somos calvinistas, nós somos discípulos de Cristo, nós não seguimos a ideia de homem nenhum, nem citamos. Eu lido com muitas pessoas de muitas denominações, algumas de meio acadêmico e assim por diante. Meu filho também. E é muito comum nesses meios, quando vai se citar algumas coisas, as pessoas não citam, no geral, Jesus e os textos bíblicos. Elas citam pensadores, teólogos, principalmente do meio acadêmico religioso. Eles vão citar pessoas que trouxeram ideias, pensadores, não Jesus. Pouco. Tanto é que em muitas escolas da Bíblia, dentre o público que frequenta muito, tem muitos pastores e ministros que vão lá para estudar a Bíblia. Olha só. Pois é. Então, nós usamos os mesmos nomes. Olha só, nos textos inspirados, alguns nomes usados. A igreja, Colossenses 1:24. A casa de Deus, 1 Timóteo 3:15. A igreja de Deus, 1 Coríntios 1:2. A família da fé, Gálatas 6:10. O reino do Filho do seu amor, Colossenses 1:13. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Talvez se você visse uma igreja com esse nome aqui, você ia estranhar, né? Olha que igreja, tirar um barato, né? A igreja do arrolado dos céus. O que é isso? Termo bíblico para a igreja. O errado é você. Agora, pode ser que aquela doutrina lá esteja errada, só conhecendo, mas o nome foi feliz, porque está no texto inspirado, não é? O reino do Filho do seu amor, a igreja dos o corpo de Cristo, a igreja de Deus, as igrejas de Cristo, que por ser um termo muito feliz, nós adotamos mais comumente no mundo. Porque igreja até no mundo religioso é neutro, e quando diz de Cristo, todo mundo se acha membro da igreja de Cristo, mas portanto é que muitas vezes quando eu me apresento como dessa forma, provocando, né? Mas eu também sou, mas de que denominação o senhor é? Né? Aí é um problema, né? Porque o termo em si já é muito feliz. Mas esses são nomes que constam no texto bíblico e que nós temos autorização para usar porque está no texto inspirado. Não tem problema nenhum, ok? Alguns fundamentos sobre a igreja ainda, aqui ó. Hoje, a igreja usa os mesmos líderes. Como assim? Paulo está vivo? Não, tem que entender o raciocínio. Os mesmos líderes em que sentido? Efésios 4:11, versículo 11, não, é 4:11, a 15, né? De 11 a 15. Mas em 11 vai dizer: e ele mesmo, Jesus, concedeu na igreja uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. No Novo Testamento, no texto inspirado, há 5 tipos de, eu vou usar a palavra liderança espiritual na igreja. Por que diácono não está aqui? Porque o diácono é uma liderança ministerial dentro de uma igreja. Esses outros guias espirituais, eles são lato sensu para a igreja toda. Diácono
uma área ministerial dentro da igreja, um ministério. Então, hoje apóstolos nós não temos mais. O último foi Paulo. Jesus teve 14 apóstolos. Um se matou, Judas, Matias substituiu, depois veio Paulo. É interessante porque as tribos de Israel são 12, mas são 14, né? São 12 filhos de Jacó, mas teve os 2 filhos de José que foram incluídos, né? Efraim e Manassés também receberam uma porção da terra quando Jacó distribuiu. 12, 14, 12, 14. Isso tem uma simbologia, porque a Bíblia trata muito. A Bíblia ela é arquitetada de uma maneira tão magnífica que a mente humana não consegue alcançar a maneira como Deus harmonizou tudo, numérica, poética, profeticamente, é muita para a gente conseguir alcançar. Então, os ministros da Igreja de Cristo, eles não reivindicam títulos como reverendo, venerável ou apóstolos. Não reivindicam. Eu sou um evangelista em Florianópolis. Já exerci a função de mestre em outra congregação. Algumas pessoas que não são da igreja me chamam de pastor e eu não aceito esse título. E eu converso com elas e explico porque eu não sou pastor. Eu sou um evangelista. E esse é um termo e uma função bíblica designada num texto bíblico, nomificando essas funções. Está lá. E isso indica uma responsabilidade, não só uma autoridade. Então, os ministros na Igreja de Cristo, eles não permitem serem chamados de pastores, não se permitem ser chamados de pastores, porque sabem que pastorado é a maneira aplicada apenas aos bispos e presbíteros, e se refere à maneira como eles ministram, servem aos moldes de um pastor de ovelhas. Porque é pejorativo, né? Eu não estou diante de ovelhas aqui, estou diante de seres humanos. Vocês não são animais quadrúpedes, né? É uma pejoração. Então, a maneira que um presbítero, um bispo, funciona é parecido, por comparação do próprio Jesus e depois dos apóstolos, com o estilo de cuidado de um rebanho de ovelha, de um pastor. É isso. Tá, pode ser um substantivo, mas ele é aplicado somente ao exercício. Então, o pastor, ele só é presbítero ou bispo enquanto ele está na função. Não existe pastor emérito. Não existe a profissão de pastor, do conceito bíblico. Não existe alguém que é presidente pastor. Não é? Não existe hierarquia entre os pastores. Então, mas os pregadores, eu acho que eu escrevi um pouco errado aqui, mas depois eu acerto isso, tá? Mas os pregadores e evangelistas e mestres, eles são especificamente pessoas que têm essa qualificação e essa função, mas eles não são e recusam ser chamados de pastores. Se alguém aceita, precisa rever os seus conceitos, porque é uma oportunidade para ensinar alguém quando um evangelista é chamado de pastor, que ele não é pastor. Um evangelista, por exemplo, pode ser solteiro. Um pastor não. Um mestre pode ser solteiro, um apóstolo pode ser solteiro. Paulo não era pastor. Pedro era pastor, além de apóstolo. E Pedro era casado, Jesus curou a sogra dele. E se ele era pastor, ele também tinha filhos. Entendeu? Paulo nunca se apresentou como pastor e nunca foi chamado de presbítero. Eu fiz uma simulação de candidatos ao pastorado, usando personagens bíblicos para ver como é que a igreja estava de entendimento. Aí eu coloquei lá, candidatos a pastor para a igreja votar. Coloquei lá, Timóteo, Paulo, Barnabé, Tiago, irmão do Senhor. Adivinha quem foi o mais votado? Paulo. Você vê como as pessoas são? E Paulo nem casado era, não tinha filhos, não podia ser pastor. Ele não era, ele nunca se intitulou, chamou-se de pastor. Ele se chamou de apóstolo, ele se chamou de pregador do evangelho e mestre dos gentios, mas pastor não. Já Pedro se apresentou como apóstolo e
presbítero, junto com os outros presbíteros que ele escreveu a carta de 1 Pedro, por exemplo. Entendeu? Não há hierarquia entre os presbíteros, Atos 20, 17 a 28. Paulo mandou chamar os presbíteros em Éfeso e o que disse para um, disse para todos. Não mandou chamar lá o presidente para ele passar para os outros. Todos. Não há hierarquia. A igreja, ela é local. A igreja, ela não tem sede, matriz, ou nenhuma congregação está sujeita a outra congregação. No Novo Testamento, as congregações dependem do Evangelho e de Cristo. Ponto. As igrejas elegem a sua própria liderança. Atos 6, 1 a 7, Atos 14, 23. Quem elege as lideranças nas igrejas evangélicas? Os guias, ou a igreja matriz, ou a comissão, ou o dono da igreja é que diz isso. Eu vi, então não tem problema nenhum que está gravado, Silas Malafaia falando, alguns anos atrás, quando ele começou, uns 2 anos ou 3, quando ele começou a igreja, a Assembleia de Deus, a Vitória em Cristo, né? Ele saiu das convenções da Assembleia de Deus e fundou a igreja que ele é o fundador. E eu vi ele falando isso, está registrado lá assim: na minha igreja não é qualquer um que é pastor, não. Na minha igreja só é pastor quem eu aprovo. Está certo, ele é coerente. Entenda quem quiser. Né? Entenda quem quiser. Nós vamos ao padrão. 1 Timóteo 3 e Tito 1, 5 em diante. Nós vamos ver as qualificações para alguém ser presbítero. A igreja é ensinada e a igreja vota e a igreja tira também. Nenhuma autoridade colocada como ministro para conduzir a igreja do Senhor Jesus Cristo está ali há de tempo ou até morrer, vitalício. Não. Se pisar na bola, a igreja colocou, a igreja tira. A igreja não sabe o poder que a Escritura dá para ela. Tem muita igreja com liderança ineficaz hoje no Brasil, porque a própria igreja se tornou culpada disso, permitindo que essas pessoas fiquem na liderança que elas colocaram e não sabem a autoridade que a Bíblia dá para elas tirarem também. E está no Novo Testamento como é que pode tirar pastores do pastorado. Precisa ter mais de uma, tem que ter 2 testemunhas, aí vai. E nós temos, infelizmente, na Igreja de Cristo, um conjunto, eu não estou falando de pastorado necessariamente, nós temos uma qualidade ruim de liderança na Igreja de Cristo. Infelizmente. Por conta dessas questões. Alex, também pode pedir para sair por qualquer motivo, pessoal, saúde, sem problema nenhum, não tem nenhum problema. Tanto a igreja pode tirar, quanto a própria pessoa espontaneamente, por força maior, por qualquer motivo também pode sair. Viagem, doença, planos familiares, isso não tem problema nenhum. Não é? Não existe emérito, né? O pastor na igreja é uma função, assim como qualquer outra ministerial, enquanto a pessoa exerce. Parou de exercer, deixa de ser. Eu não sou evangelista aqui, não tenho autoridade nenhuma aqui. Fui convidado para ministrar. Mas a autoridade que eu tenho, e ao mesmo tempo a responsabilidade que eu tenho, coordenada pelo Senhor e fiscalizada pela igreja, e a igreja lá em Florianópolis sabe disso, que ela me colocou, ela tira, não vai ligar para São Paulo e dizer, ó, quem que vocês mandaram para cá, né? Não tem essa não. É a gente ali na vida um do outro, né? Outro fundamento, a igreja, ela é única, um corpo, o corpo de Cristo, e não há 2 igrejas ou mais, como nós falamos já. Tá vendo? Aqui, tudo isso está onde? Na fonte, no padrão. Isso aqui, meu irmão, completamente absurdo para o mundo evangélico. Vocês não são dizimistas? Rapaz, tem que se arrepender, essa igreja é do inferno. Igreja que não tem dizimista. Aí tem irmão para cima. Ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Irmão que não estudou sobre isso. Não sabe a diferença de uma lei para outra. Não sabe o que ficou no Novo Testamento, o que deixou no Velho. Não sabe nem o que é o dízimo, onde estão as passagens bíblicas. Né? Tem que conhecer. Você tem que saber mostrar na palavra e libertar esse povo que está enganado aí. Né? Então, função nossa. Bem,
eu terminei essa parte do fundamento e eu gostaria de abrir agora para a gente bater um papo, e eu quero terminar um pouquinho mais cedo, em honra aos cansados. Mentor. Então vamos lá. Pergunta, dúvidas, comentários. Irmãs, irmãos, fiquem à vontade para concordar, discordar, criticar. Não entendi, entendi. Fique à vontade. Vamos lá. Alex, Oi. e se, tudo bem, eu entendi a explicação do dízimo. Tá. Estou entendendo. Mas, Mas nós arranhamos muito pouco. né? É. Mas se por acaso alguém achar, olha, eu quero ser. Boa. É o seguinte, ó. Dízimo no masculino é uma oferta estabelecida de forma cultural religiosa antes da lei existir. E também era considerado uma espécie de pedágio quando peregrinos passavam por a terra de algum rei. É uma espécie de taxa. Quando Abraão estava passando pelo vale de Sharon, indo para a terra prometida, ele passou num local, Sharon, que pertencia ao território do rei Melquisedeque, que na língua cananeia significa Melqui, rei, Zadok, justiça, e era rei da cidade de Salém, que mais tarde, quando aquela terra é conquistada por Davi, era dos jebuseus, Davi acrescentou a palavra Jeru, que significa confirmação, Jerusalém, confirmação da paz. E aí, ele pagou o dízimo do espólio dele, de guerra. Então, antes da lei, dízimo envolvia não só produtos agropecuários, envolvia dinheiro, espólio de guerra e tal, envolvia tudo isso. Só que quando uma lei passa a vigorar, ela tem 3 efeitos. Escute bem isso. 3 efeitos, uma lei. Primeiro efeito de uma lei é regularizar o status de algo que estava antes dela, do jeito que estava. Regulariza em lei. Segundo, regulariza em parte. Em parte. Terceiro, abole aquilo e estabelece o jeito que vai ser. E muda completamente. Entendeu? Agora, a lei que veio com Moisés foi depois de Abraão. E a lei é de Deus. Quando Deus deu a lei do dízimo, o que você faria? Você continuaria pensando no dízimo como era antes? Ou você ia consultar a lei para saber agora como na lei de Deus é e fazer conforme a lei? O que você faria? Como a lei, né? Então, lá em Números, capítulo 17, está Deus legislando para Moisés sobre o dízimo e sobre o dízimo dos dízimos, as ofertas aos sacerdotes e aos levitas. E a lei do dízimo é um conjunto, como qualquer lei, de capítulos, de artigos. Primeiro artigo da lei do dízimo, diz lá, referente aos dízimos, se não me engano, versículo 11 vai dizer, referente aos dízimos, eu dei aos levitas, pelo trabalho que eles prestam na tenda da congregação, pois eles não terão herança no vosso meio. A única tribo que não podia ter nada em nome deles em Israel eram os levitas. Eles não podiam ter nada de herança, não podia ter carro no nome deles, não podia ter terreno. Tanto é que quando foi dividida a terra prometida, a única tribo que ficou sem terra foi quem? Os levitas. Porque era proibido ter herança. Quem que sustentaria eles? As outras 11 tribos. Em alimentos, com o quê? Os dízimos. Então você vai ler lá dizendo que os dízimos é do Senhor, meu. Eu dei para os levitas. Agora, quando Deus dá uma coisa que é dele para uma pessoa, e aí agora as pessoas estão ofertando para os levitas, sobe para a cabeça ou não sobe com mais facilidade?
Já pensou os levitas recebendo a oferta que é de Deus? Logo os caras vão se achar quem? Deus, né? Aí Deus também estabeleceu que os levitas também tinham que dar dízimo. Só que o dízimo do levita era dízimo dos dízimos. Então se eu dissesse para você, amanhã eu vou ofertar o dízimo dos dízimos, de que tribo eu sou? Levita. Porque israelita, as outras 11 tribos, não oferta dízimo dos dízimos. Só oferta o dízimo. Primeiro mandamento, era para dar para quem? Para os levitas. E o que é? Lá vai dizer, fruto da eira, do lagar. E aí ele vai ampliando outros artigos em outros textos da lei. Ele vai dizer, inclusive, que havia o dízimo do terceiro ano, lá em Deuteronômio 14. O dízimo do terceiro ano era que a cada 3 anos, desde a entrada de Israel, quando cruzou o Jordão para conquistar a terra prometida com Josué e Caleb, a partir daquela data, a cada 3 anos, onde tivesse israelitas, eles reuniam todos os dízimos dentro da cidade e os próprios ofertantes, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros que tivessem na cidade, que não eram de Israel, e os levitas podiam comer de graça até acabar tudo. Você já viu alguma igreja dizimista ensinando isso? A cada 3 anos tem que pegar todo o dízimo da igreja, levar para a igreja e todo mundo vai comer e até acabar? Não tem. Por que pega um artigo e não pega outro? Alguém abra lá aqui a Bíblia em Números 27. É isso mesmo? Não é Levítico 27? Acho que é Levítico. Às vezes dá um tilt na cabeça, muita passagem. Estou respondendo a sua pergunta porque vale a pena. É Levítico 27. Eu sei que a Bíblia tem várias traduções, toma cuidado com tradução, tá bom? Uma tradução que eu gosto para estudar é João Ferreira de Almeida, segunda edição, porque ela tem uma fidelidade aos originais ímpar para estudo. Algumas tem que tomar cuidado porque os tradutores traduzem a palavra não com base no original, mas com base com entendimento coloquial. Isso é um perigo, tá? Mas vamos lá ver se bate aí. Alguém pode ler primeiro o versículo 30 e 31? Em voz alta aí. Homem ou mulher? Tanto faz. Levítico 27, 30 e 31. Bom? Pode. Também todas as dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua 5ª parte sobre ela. Tá, aqui é outro artigo da lei do dízimo. Eu vou explicar aqui para você ver como é que é. Isso tem a ver com sã doutrina no Novo Testamento. Por que a gente não oferta dízimo? Tá? Diz aqui, também todas as dízimas, em algumas vai estar escrito dízimo no masculino. A tradução está errada. No original essa palavra é feminina, é dízima. Dízima é diferente de dízimo. Dízimo é uma oferta judaica estabelecida por Deus na lei de Moisés. No feminino é um cálculo aritmético. Dízima. O que é isso? É dividir qualquer parte em 10. 1/10 é uma dízima. Um dízimo é uma oferta. Uma dízima é uma conta matemática. 1/10. Então está dizendo aqui, se alguém de todas as suas dízimas da terra. Então o que acontece? Vamos supor que nós somos uma família e nós plantamos milho. E nós somos da tribo de Judá. E nós, na nossa plantação de milho, para a gente poder dar o dízimo, primeiro a gente tem que fazer o quê? Uma conta. Para chegar num 10º, né? Então, primeiro, tem que contar quantos sacos de milho a gente colheu. Esse é o todo. 1.000 sacos de milho. Beleza. Vamos dividir por 10. Dá quanto? 100. Uma dízima de 1.000 é 100. Então, pronto, fiz a conta. Enquanto eu estou fazendo a conta, para dar o dízimo, que é uma oferta de uma dízima,
Eu tenho que fazer a conta do todo dividido por 10. Tá, 1.000 dividido, 100 sacos de milho. Beleza, cheguei na dízima. E agora? Agora nós podíamos plantar, jogar fora, doar, né? Mas o que nós vamos fazer? Ofertar. Para quem primeiro? Na lei? Os levitas, para manutenção deles. Ou no templo, ou o levita que mora mais perto de nós, a família. Beleza. Aí, qual o seu nome, irmão? Osíris. Temos um semideus aqui, né? Um Egito. Então, aí nós falamos, Osíris, pega mais um moço aí, coloca na carroça ali 100 sacas de milho em 2 carroças e leva lá para ofertar para a família dos levitas que moram lá, naquela cidade ali perto. Dá 2 dias de viagem de carroça, vai lá levar. Beleza, aí ele vai lá, levando. Enquanto ele está levando, ainda é uma dízima, porque só torna dízimo quando ele Oferta. entrega, ainda é uma dízima. Aí o texto está dizendo aqui, ó, dos cereais do campo, do fruto das árvores, são santas ao Senhor, porque você destinou para ele, mas ainda é dízima. Aí está dizendo no versículo 31, se alguém das suas dízimas, ainda não entregou lá, quiser resgatar alguma coisa, pode. Só que na próxima você vai acrescentar 1/5, 20%. Como que funciona isso? Então a gente mandou as 100 sacas lá. No primeiro dia de viagem, que eles estão longe, o milho que a gente colheu ainda está ali para debulhar. Aí vem uma praga de caruncho à noite e detona, estragou as 900 sacas de milho, perdemos tudo. Aí a gente fala pro Rogério, pega o alazão ali e ó, vai atrás do Osíris e fala para ele que é para voltar, porque nós perdemos tudo, nós vamos precisar comer e plantar de novo, vai ter que resgatar dízimo, nós vamos precisar. Pode, a lei manda, pode, permite. Ano que vem colhemos 1.000 sacas de novo, 10% a dízima dá 1.000, mas agora tem que acrescentar quantas? 20, 1/5, porque a lei permitiu que você usasse as 100, mas você vai ter que pagar 1/5, está aqui nesse artigo, 120 sacas. Você conhece alguma igreja dizimista que permite que os irmãos que estão em necessidade e tudo mais não dê dízimo? Já ouviu alguém falando isso? Vai falar assim, ó, se você não der, você é miserável. Se você não der, o devorador vai te pegar. Se você não der, vai adoecer, vai morrer, vai isso, vai aquilo, vai aquilo outro. Ninguém fala, peraí, irmão, não, você pode resgatar. Entendeu? Vamos ver. Ninguém ensina isso aqui. Aí depois ele diz, agora, no tocante às dízimas do gado, tá vendo? Não fala de dinheiro nunca. Nunca. Do gado e do rebanho e de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo mudou, masculino. Será santo ao Senhor. Por quê? Porque essa daqui tem um detalhe. Você não vai investigar se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de alguma forma você trocar, um e outro serão santos e não serão mais resgatados. Por exemplo, você ofertou lá 100 ovelhas. Aí quando você foi ver, tinha uma que estava com berne. Eu vou oferecer um animal com berne, com apuru dentro dela? Não vou fazer isso. Vou trocar, sim. Tá bom, você troca, mas trocou uma vez só. Não pode resgatar essa daí. Vai junto. Entendeu? Onde está isso? Está aqui. A regra está aqui. Isso não se aplica a dinheiro, meus irmãos. E aí diz assim, ó. Escute bem esse versículo 34, que ele é mega importante. Não são estes os mandamentos. Existe 613 mandamentos na lei de Moisés. Os 10 primeiros são aqueles das tábuas, mas são 613. E quando termina o Levítico, sobre dízimo, o texto diz, são estes os mandamentos. Então o dízimo é o quê?
É um mandamento, igual aos outros. Mas olha só, são estes mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Os nossos mandamentos são ordenados por quem? Moisés? Cristo. Aí diz aqui, para os filhos de Israel, no Monte Sinai. A nossa aliança foi com Deus no Monte Sinai ou no Gólgota? Quem está praticando essa aqui, está na lei errada, no monte errado, para o povo errado. Esquece. Nós estamos na nova aliança. Em João capítulo 15, quando Jesus fala da videira e dos ramos, lá no versículo 9, ele vai dizer assim, ó, em diante. Ele vai dizer, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Cristo está falando, os seus discípulos. Assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai, e neles permaneço. 2 grupos de mandamentos. Os mandamentos de Deus estão em que aliança? E os mandamentos de Cristo? E Jesus está dizendo para os discípulos guardarem os mandamentos de quem? Dele. Como? Assim como Jesus guardou os de Deus. O modelo é esse, obediência total, plena. E nele permaneço e meu amor permanecerá em vocês. Entendeu o ponto aqui? Agora, se o irmão, só para fechar, ou uma irmã quiser ofertar 10% do salário dele, pode? Pode. Pode ofertar 10, 7, 20, 30. Isso é uma dízima. Se eu pegar o meu salário e dividir em 10 partes e quiser ofertar, eu não posso dizer que é um dízimo, porque é a oferta errada. Seria de alimentos. A lei é errada, não estou mais nela. Agora, 10% é um valor padrão bom para se pensar, mas não tem nada a ver com dízimo. Isso é algo que deve nascer no coração da pessoa. Ela quem decide. Como diz o Novo Testamento, a oferta é aquilo que você propôs no seu coração. Quer dar 10%? Dê. Mas entenda, isso não tem nada a ver com dízimo. É uma dízima que você fez do seu salário. Sim. O grande problema da nação de Israel, eu acho que se aplica também à igreja, a ideia de não entender o princípio. O princípio. A lei tinha lei, mas tinha os princípios da lei. Exato. Por que iria ofertar? Por que Deus Isso. estabeleceu na lei 10%? Esse é o âmago. Tinha um princípio. E tudo que nós formos se propor a fazer individualmente, como igreja, isso tem que ser entregado por princípio. Pronto. Isso é bem importante. Porque senão se torna a questão do legalismo. Você não vou fazer porque é assim. Não sei, mas é assim. É assim que manda. Aí vai para o relaxo, vai para outra ponta. E nós, infelizmente, somos um povo que fala pouco de oferta por causa do problema do mundo religioso indo para o outro lado. Enquanto que nós deveríamos ser mais excelentes do que eles, inclusive. Né? Precisamos trabalhar isso conosco mesmo. Principalmente. Tudo bem? Tem muito mais sobre dízimo, mas só para... Aí. Alguma outra pergunta, dúvida ou comentário? Eu tenho lá mais uns minutinhos. Tenho 2 minutos só. Que hora que é aqui? 21 e 25, né? Tem 5 minutos, eu dou 2. Para dizer que eu não acabei antes. Mais alguma? Ou todo mundo entendeu, ou não entendeu, né? Eu vou ficar com essa aqui, todo mundo entendeu. Então tá bom, vamos ter uma palavra de oração. Amanhã a gente retoma. E se você, em casa, com alguém, se você veio com alguém, começar a conversar e lembrar de alguma coisa, faça favor, anota. E aí você traz, que a gente vai começar com as perguntas e comentários de hoje. Tá? Muita coisa para digerir, né? Processar, então... Mas o que não pode é você sair com dúvida, tá? Assim, sair do final até o final. Então, se tiver alguma, anota. É muito importante esse feedback aí, tá? Aí a gente começa amanhã assim. Só um detalhe. O Novo Testamento, ele nem sequer usa como base o dízimo. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 2, onde cita Melquisedeque, o tipo de Cristo. É um relato histórico do Velho Testamento. Pega-se alguns dessa base de apoio e não dá sustentabilidade teológica para aplicar o dízimo. Tem 3 passagens no Novo Testamento. Aquela do publicano e do fariseu, né? Que fala de dízimo, e aquela que Jesus diz que
os zelosos da lei se preocupavam com o dízimo do coentro, do endo, do hortelã, não é? Tá vendo? Até o tempero eles faziam, tem 100 gramas de colorau, faz 10 carreirinhas, pega uma carreirinha e vai levar lá. Eles eram tão zelosos com isso, mas não eram com os princípios da lei. Só um aviso aqui para os irmãos, que sábado a gente vai estar tendo intensivo de manhã até 4 horas da tarde. Uhum. Então, se você pretende ficar no sábado e ainda não sinalizou, a gente precisa saber se você vai ficar, que é para a gente providenciar a alimentação. Ok? É só isso. Muito bem. Nós vamos fazer uma viagem no tempo maravilhosa, não percam, que vai ser muito bom. Tá? Hoje nós só estabelecemos o que é igreja para você ver o que não é igreja nessa história toda aí. É um horror. Né? Tá bom? Então vamos ter oração e estamos livres? Pai Santo, Deus amado, o nosso agradecimento por nos conduzir até aqui e aproveitar desse tempo. Queremos pedir que o Senhor nos dê uma boa memória, nos dê sabedoria e agora nos guie de volta aos nossos lares e afazeres. E em nome de Jesus que te agradecemos. Amém.